Contra o relógio. Esse problema o Vasco vem enfrentando com o zagueiro Robert Rojas, paraguaio de 27 anos, que tem os seus direitos econômicos ligados ao River Plate e é aguardado no Rio de Janeiro até quarta-feira. O Vasco tem menos de 48 horas para trocar documentos, regularizar o atleta e anunciá-lo como novo reforço do Cruz Maltino. De fato, uma corrida contra o tempo. Porém, torcedor, tanto com relação a Diego Costa quanto com relação ao camisa 10, sobra tempo. O Vasco tem até o dia 25 de agosto para inscrever, regularizar e anunciar reforços que nesse momento estão livres no mercado. E o grande problema com relação a esses atletas não é tempo para regularizá-los, mas é a seguinte questão: será que o Vasco terá tempo para se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro, demorando tanto tempo para contratar grandes jogadores? Fica esse o questionamento, fica isso aí como dúvida para nós, Cruz Maltinos. E é claro, a gente vai falar sobre isso, trazer informações sobre a situação do paraguaio Robert Rojas, o que falta para ele chegar ao Vasco da Gama, o que falta para ele ser anunciado como novo reforço do Cruz Maltino. Falaremos também sobre Diego Costa, expectativa que entre terça e quarta-feira Paulo Brax desembarque em terras espanholas para sentar com o atacante brasileiro de 34 anos, apresentar um projeto sólido do Gigante da Colina e trazê-lo à cidade carioca. E além dessas, muitas outras informações também sobre o camisa 10. Nos preocupamos com Jorge Carrascal, nos preocupamos com Ezequiel Bulhaldi. Mas, torcedor, ainda tem nomes por fora que podem servir de grande reforço para o Cruz Maltino. Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso aqui neste Boa Noite Gigante. Um vídeo que eu já te adianto, muito movimentado, muito cheio de novidades, e você ficará muito bem informado aqui nesse vídeo sobre o nosso Cruz Maltino. Porém, antes de começar, rapidinho, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal, o canal do Torcedor Vascaíno. E rapaziada, é o seguinte, para você que ainda não é inscrito, vem aqui embaixo. Você principalmente que está chegando aqui pela primeira vez, dê esse voto de confiança ao nosso canal, aperte nessa palavrinha inscrever-se e faça parte da nossa família. E você que já está aqui diariamente, já curte o nosso conteúdo, já gosta do nosso canal, porém ainda não se inscreveu, por achar que não tem muita necessidade, a sua inscrição é importantíssima, torcedor. Vem aqui embaixo e aperte nessa palavrinha também, inscrever-se e faça parte da nossa família. Contamos muito com você. Além disso também, é claro, ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco. Deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. E aqui também nos comentários, deixa aí a sua opinião. Acha que Diego Costa, Robert Rojas e outros nomes poderão ajudar o Vasco nesse momento tão difícil na temporada? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Pois é, de fato, um Boa Noite Gigante muito movimentado, torcedor. Um Boa Noite Gigante muito quente, inclusive com relação a informações. O Vasco nesse momento luta para evitar a sua quinta queda, o seu quinto rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em menos de 15 anos. Discursos, promessas feitas tanto pelo Paulo Brax, que é o diretor executivo, quanto pelo senhor Abel Braga, que é o coordenador técnico do Vasco, de que o sofrimento iria acabar, de que cenas como mais um rebaixamento não iriam se repetir na história do Vasco da Gama, nesse momento não estão sendo cumpridas. Palavras de fato que se foram ao vento. Uma temporada ruim, uma temporada frustrante e uma temporada que faz hoje o Vasco ser o 20º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro e ter inclusive o pior início de Campeonato Brasileiro de sua história. Nem nos anos que o Vasco caiu, em 2008, 2013, 2015 e 2020, o Vasco da Gama foi tão mal nas 17 primeiras rodadas de Brasileirão. Então, é claro, a preocupação com relação a um rebaixamento, meus amigos, é evidente. Um rebaixamento hoje para o Vasco da Gama não é algo distante, muito pelo contrário. Hoje o Vasco está mais próximo de um quinto rebaixamento do que uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E meus amigos, nesse momento, Paulo Brax, Abel Braga, todo o departamento de futebol e a empresa norte-americana 777 Partners unem forças para tentar livrar o Vasco dessa situação. Não à toa, na última reunião que aconteceu na segunda-feira retrasada, entre todo o conselho de administração
da SAF, foi deixado bem claro de que todos iriam unir forças por reforços. Uma questão, inclusive, emergencial, como foi falado nessa última reunião do Conselho de Administração da Vasco da Gama SAF. E isso irá acontecer, tanto com relação a forças dentro do departamento de futebol para achar reforços, quanto também com relação a altos investimentos que serão feitos nesses próximos dias. Investimentos que não irão acabar no dia 2 de agosto, quando a janela de transferências entre clubes para o futebol brasileiro se fecha. Investimentos que vão durar até o dia 25 de agosto. E torcedor, grave essa data. Até o dia 25 de agosto, muita água irá rolar ainda por baixo dessa ponte. Por que muita água irá rolar ainda por baixo dessa ponte? Porque a expectativa é que até quarta-feira 3 reforços cheguem ao Vasco da Gama. Mas nesse momento, às 9 horas da noite de uma segunda-feira, eu falo aqui com convicção a vocês. Torcedor, até quarta-feira o único nome que deve chegar ao Vasco da Gama se chama Robert Rojas. E se chegar, porque não é uma situação fácil. A situação de Robert Rojas e Vasco da Gama é uma situação muito difícil, muito delicada inclusive. Esse paraguaio de 27 anos que teve participação ativa do técnico argentino Ramon Dias em sua contratação, mesmo diante de um acerto entre Vasco da Gama e River Plate, pode não chegar à colina histórica. Por que pode não chegar à colina histórica? Porque toda transição, ou aliás, toda transação entre clubes do futebol brasileiro e do futebol argentino são muito delicadas, chatas, complicadas de serem feitas. Por que isso acontece? Pela questão do câmbio, pela questão do dólar argentino. O Vasco sofreu muito, tanto com relação ao Luco Orediano, quanto também com relação a Manuel Capasso, com relação à troca de documentos e também a esse câmbio que envolve o dólar lá na Argentina. E o Vasco, nesse momento, torcedor, tem exatamente 48 horas para resolver todos os trâmites burocráticos. Um tempo muito pequeno com relação àquilo que realmente precisa para finalizar esses trâmites com relação à negociação e à concretização do negócio pelo zagueiro paraguaio Robert Rojas. Se o Vasco conseguir, ele será de fato anunciado. Entre Vasco da Gama e River Plate, entre Vasco e Robert Rojas, entre Robert Rojas e River Plate, já está tudo certo. As partes chegaram a um acordo, o Vasco da Gama pagará inicialmente $1 milhão pela contratação do zagueiro paraguaio. Ele virá assinando um contrato com o Cruz Maltino até o final de 2024. E caso o Vasco da Gama coloque o Robert Rojas em mais de 60% das partidas durante um período de contrato com o Cruz Maltino, o Vasco terá que ser obrigado a pagar ao River Plate mais $4 milhões pelo jogador. Uma transição que no geral chegará a casa dos 21 milhões de reais, caso de fato o Vasco tenha que usar esse gatilho, essa cláusula de obrigação de compra pelo atleta. Mas é uma necessidade, é um pedido do próprio técnico Ramon Dias com relação à chegada desse zagueiro. É um pedido do treinador para melhorar defensivamente e ofensivamente o Vasco da Gama como um time, como um elenco. É um atleta que atua tanto como zagueiro, quanto também com relação à lateral direita. É um jogador muito polivalente e realmente bastante bom. Muito bom é Robert Rojas. Nas últimas 2 partidas em que ele esteve presente no River Plate, ele foi relacionado, é claro, né? E atuou como titular. Os últimos 2 jogos do River ele acabou não jogando porque não foi relacionado. Mas enquanto relacionado ele era o titular do River Plate. Vinha atuando inclusive nas últimas partidas mais como um lateral direito do que como um zagueiro. Porém no estilo de jogo, né, do técnico argentino Ramon Dias, ele gosta muito de utilizar um 3-5-2. Muito provavelmente Robert Rojas irá atuar ali como esse homem mais aberto pelo lado direito do campo, falando uma trinca ofensiva com Léo, Capasso e esse zagueiro paraguaio de 27 anos que estamos falando aqui, que é o Rojas. Então é um Vasco que vai ser um Vasco muito forte defensivamente e também muito bem com relação a atletas. O Léo tem sua qualidade, o Capasso tem a sua qualidade e o Rojas também tem sua qualidade. É um time que não é para cair, mas a situação mesmo diante de estar já acertado entre clubes não é fácil com relação a esse zagueiro, principalmente, ou aliás, por causa da documentação. E por que falamos aqui a vocês que a expectativa é que apenas o Robert Rojas chegue até quarta-feira? Pois, torcedor, o que acontece? O Vasco da Gama é um clube que sempre deixou muito claro que queria utilizar essa janela de transferências do meio do ano para reforçar o seu elenco e trazer medalhões.
grandes nomes. Isso foi deixado muito bem claro lá no início da temporada, lá na primeira janela de transferências, que o Vasco iria trazer muitos nomes e trouxe. O Vasco formou um elenco na primeira janela de transferências e essa segunda janela seria apenas para fechar lacunas, certo? Isso foi deixado muito bem claro, foi evidenciado desde o início do ano. Primeira janela para montar o elenco, segunda janela para fechar lacuna. Porém, torcedor, o tiro saiu pela culatra. Essa é a melhor frase que melhor define o Vasco da Gama. Pedro Raul, que viria para ser a solução, não foi uma solução. Raul Cruz, que viria para ser reserva, não conseguiu desempenhar bem. O Egnaldo, que era o terceiro zagueiro, terceiro atacante, muito menos. Ou seja, a lacuna que estava fechada dessa trinca ofensiva, melhor dizendo, de um atacante, de um centroavante, que teriam 3 jogadores para a posição, não deu certo. Então o Vasco vai ter que ir ao mercado e está no mercado à procura de um camisa 9. E além disso, outros jogadores que foram contratados para compor esse primeiro time titular não deram certo, não deram liga. E o Vasco, que viria nessa janela de transferências para fazer contratações pontuais, teve que montar um outro elenco praticamente do zero. O Vasco, ao lado de Cruzeiro e Coritiba, foram os clubes que mais investiram em contratações nesta janela de transferências. O Vasco trouxe, até o momento, mais de 7 ou 8 reforços. É Maicon, é Serginho, é Medel, é Praxedes, é Sebastião Ferreira, é Jefferson e também o Paulinho Paula. Até o momento, 7 reforços. E vem mais por aí. Robert Rojas ainda chegará e chegará um 9 e um camisa 10. Porém, torcedor, eu acredito que cravar é algo muito difícil. Eu não vou cravar, porque o futebol é algo muito móvel. Mas por aquilo, por um feeling, por fontes também que acabam nos trazendo informações, porém mais por um feeling mesmo de mercado, um feeling de Vasco da Gama, até quarta-feira só vem Robert Rojas. O Vasco deixará para definir a situação do seu camisa 9 e a situação do seu camisa 10 até o dia 25 de agosto. E por que a gente lá no início falou exatamente isso? Com o Robert Rojas, é uma corrida contra o tempo. Porque o Vasco precisa de tempo e não tem tempo para agilizar, acertar as documentações e ele até quarta-feira estar aqui no Rio de Janeiro para assinar o seu contrato e ser anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco da Gama. Então, com o Robert Rojas, a questão é tempo. E com relação a o camisa 10 e a o camisa 9, a questão é achar um nome, é acertar um nome, é conseguir, como se fala, influenciar, persuadir, é conseguir convencer um nome grande de chegar à colina histórica. E o Vasco terá tempo. Porque a questão é essa. O Vasco quer um camisa 9 e um camisa 10 pesado. Sabe o que é pesado? É isso que o Vasco quer. O Vasco não quer qualquer atleta para ser o seu camisa 9 e o seu camisa 10. O Vasco quer um baita de um nome. Um baita de um nome. Se isso é bom ou ruim, não sei. Se isso vai adiantar ou não, também não sei. Mas é isso que o Vasco quer. Não à toa o Paulo Brax vai desembarcar na Espanha apenas na terça ou na quarta-feira, quando a janela de transferências já estará fechada. Porque hoje muitos atletas de qualidade estão livres no mercado, torcedor. E só para antecipar a vocês, antes de entrarmos mais a fundo no assunto sobre esses atletas grandes que o Vasco irá trazer, a gente vem falando muito aqui com vocês sobre Ezequiel Bulialdi. Lembra, esse jogador argentino de 22 anos de idade, que hoje pertence ao Feyenoord, que o Vasco formalizou uma proposta, mas até agora a gente ainda não tem informações concretas sobre a situação. Lembra que a gente vem comentando com vocês isso, inclusive quase que diariamente? Então, torcedor, a última informação que tivemos oficial sobre Ezequiel Bulialdi é que as coisas não estão andando como o Vasco da Gama esperava novamente com o seu camisa 10. O Vasco tentou muitos nomes. O Vasco tentou Ezequiel Bulialdi, o Vasco tentou Jorge Carrascal e o Vasco não está conseguindo. Última informação que tivemos é que Boca Juniors, clube do futebol argentino, está em busca de um meio-campo e acelerou as negociações com esse meio-campo que se destacou muito vestindo a camisa do Godoy Cruz, também da Argentina. As negociações avançaram nesse final de semana, ainda não há um acordo, mas a expectativa é que o Boca Juniors consiga a contratação de Ezequiel Bulialdi por empréstimo, mesmo os moldes de negócio que o Vasco tentou junto ao Feyenoord. A proposta do Vasco da Gama ainda está na mesa, ainda há expectativa por esse nome, mas o Boca Juniors também entrou no negócio. O projeto do Boca é um projeto melhor do que o do Vasco, tanto para o Feyenoord quanto para o próprio atleta. Boca hoje é um clube que disputa a Libertadores, Boca hoje é um clube de primeira prateleira do futebol argentino, Boca hoje é um clube que está na Copa Argentina, enquanto isso o Vasco só tem uma competição. Então o projeto para Bulialdi é melhor no Boca, isso é inegável. E aí o Vasco acaba se afastando. Jorge Carrascal, o Vasco não chegou a um acordo com o CSKA Moscou. Ainda não foi jogada a toalha,
mas é um nome difícil. E a partir desse momento, o Vasco vai focar sim em nomes livres no mercado. Eu falo de nomes grandes. Pode parecer uma loucura, mas falo de nomes grandes. O Vasco, vamos entrar já. Vai negociar com o Diego Costa. Tem negociações com o Diego Costa. O Vasco colocou na mesa do Diego Costa um salário que varia entre a casa de 1 milhão a 1,5 milhão de reais, mais uma bonificação em caso de permanência Série A do Campeonato Brasileiro por 1,5 milhão de reais. Ou seja, o Diego Costa, em 4 meses no Vasco, em caso de uma permanência, receberá do Vasco da Gama 5,5 milhões de reais. Dinheiro não é um problema. Em setembro, 120 milhões de reais cairão no Vasco da Gama. Nesses últimos dias, o Vasco recebeu 42 milhões de reais da Liga Forte Futebol, o Vasco recebeu 21 milhões do Aguinaldo e receberá 25 milhões do Pedro Raul. Dinheiro não é um problema para o Vasco da Gama. O Vasco vai investir pesado num camisa 9, que é o Diego Costa. E da mesma maneira que o Vasco está assim com relação ao Diego Costa, por ser um atleta livre no mercado, um jogador que o Vasco não vai precisar pagar direitos econômicos, o Vasco vai dessa maneira também para um camisa 10. Lucas, quais são os camisas 10? Não vamos entrar a fundo aqui nesse Boa Noite Gigante sobre a situação do camisa 10. Eu só quero te adiantar o seguinte: o Vasco vai pagar o que tiver que pagar para trazer o seu camisa 10. O Vasco vai pagar salários altos para trazer o seu camisa 10. Lanzini, dar 2 exemplos. Lanzini e Vieto são 2 nomes que já trabalharam com Ramon Dias, 2 nomes que têm um grande apreço por parte do técnico argentino, 2 nomes que estão livres no mercado, 2 nomes que querem a sua permanência no futebol europeu. Lanzini e Vieto querem permanecer na Europa. Mas, torcedor vascaíno, a situação é a seguinte: a janela do futebol europeu fecha no dia 2 de setembro. Até o momento, Vieto e Lanzini não conseguiram fechar com nenhum clube da Europa. Eles, de certa forma, no mercado, nas suas tratativas, deram uma esfriada nos clubes do futebol sul-americano que esperam propostas do futebol europeu. Mas olha só, se até o dia 20, até o dia 15, até o dia 10 de agosto, nada avançar com esses nomes lá da Europa, o radar deles começará a ficar ainda mais ligado com relação ao futebol brasileiro. E aí nesse momento entra Vasco da Gama. Ah, Lucas, mas aí é questão salarial. Torcedor, escuta o que eu tô te falando. Vasco pagará entre 1 a 1,5 milhão de reais para o Diego Costa com relação a salário. Será o maior salário de um atleta na história do Vasco da Gama. O Vasco vai pagar o que tiver que pagar pelo seu camisa 9 de calibre e pelo seu camisa 10 de peso. Essa é a informação que eu tenho a trazer a vocês. Não fechando com Ezequiel Bulialdi, não se surpreendam se nos próximos dias, após quarta-feira, e eu tenho quase convicção de que o Vasco não fechará o seu camisa 10 até quarta, o Vasco retomará conversas por nomes como Vieto, nomes como Lanzini e outros nomes grandes que estejam livres no mercado. O Vasco vai trazer nomes grandes para essa posição. Grande problema com relação a isso é a seguinte questão: o Vasco tem um jogo no dia 6 contra o Grêmio, a janela já estará fechada e dificilmente teremos um 10. O Vasco terá um jogo no dia 14, numa segunda-feira, contra o Bragantino, no Abixebib, e o Vasco depois, no dia 20, terá um jogo contra o Atlético Mineiro. Ou seja, até o dia que a janela de transferências estará fechada e na quarta, dia 23, contra o Palmeiras. O Vasco tem mais 4 jogos. Há risco grande do Vasco atuar mais 4 partidas sem um camisa 10 e sem um camisa 9. Porque só dia 25 de agosto que fechará a janela de transferências. Fechará para atletas livres no mercado. Será que vale a pena esperar tanto assim para trazer um camisa 10 por ser um nome de mais peso? Com 4 partidas, 12 pontos em disputa? Fica esse questionamento. Porque com o Robert Rojas é uma corrida contra o tempo. Já com o camisa 10 e o camisa 9, que é o Diego Costa, é uma corrida contra a situação no Campeonato Brasileiro. Uma corrida contra o tempo para colocar logo esses atletas em campo e não perder mais pontos que estarão em disputa nessas próximas 4 partidas até o dia 25 de agosto, que será um tempo crucial para avançar nas negociações. Mas o que eu quero falar é exatamente isso. O Vasco vai investir pesado em um camisa 10. Não fechando com Ezequiel Bulialdi, o Vasco trará um camisa 10 de peso para a posição. É isso que a gente tem a falar. E sobre Diego Costa, tenho novidades aqui a trazer a vocês. Novidade, torcedor, é o seguinte: de fato, Paulo Brax estará viajando em direção à Espanha, Madrid, entre terça e quarta-feira. A expectativa é que Paulo Brax vá para essa viagem com o objetivo de apresentar um projeto sólido para Diego Costa. Um projeto não apenas nesse ano, mas a longo prazo.
Expectativa é que o Vasco assine um contrato com o atacante brasileiro até o final de 2025. Será um contrato de 2 a 2 anos e meio com o Vasco da Gama, recebendo mensalmente entre 1 milhão a 1 milhão e meio de reais. Um jogador que tem renome internacional, um jogador que na última temporada atuou em grande nível no Wolverhampton do futebol inglês, que é a divisão, é o futebol mais difícil do mundo. É um atleta diferenciado, é um atleta de renome, é um atleta de qualidade, e o Vasco tem sim a expectativa de fechar com esse jogador. O jogador já vem se informando sobre moradias no Rio de Janeiro, viveu a expectativa de dar uma resposta até hoje, essa resposta não saiu, e o Paulo Brax vai até a Europa para sentar, apresentar um projeto e tentar voltar com o Diego Costa do futebol europeu. O atacante, inclusive, segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, acompanhou a partida entre Vasco da Gama e Corinthians nesse último sábado. Ficou atento ao jogo para saber mais sobre o Vasco da Gama. A expectativa é grande com relação a esse nome. A expectativa é gigante. Há otimismo para fechar com esse camisa 9 de calibre, que é o Diego Costa. E torcedor, fechando com o Diego Costa, o Vasco vai atrás também de seu camisa 9. Como eu falei, o Vasco não deve ir atrás de um camisa 9 que hoje está com o clube. O Vasco deve ir atrás de atletas que estão livres no mercado. Vieto, que mora inclusive em Madrid, também na Espanha, onde atuou no Atlético de Madrid, atuou no Villarreal, gosta muito do país da Europa. E como Lanzini, são nomes livres no mercado. Nomes que não recebem menos do que 1 milhão de reais. Questão salarial não será um problema. E o Vasco, diante de pouco tempo, até quarta-feira, para contratar atletas livres, vai esperar, né? E vai até o dia 25 de agosto procurar nomes de peso no mercado para trazer a colina histórica. Enfim, rapaziada, esse foi o Boa Noite Gigante. É um vídeo bom, porque sabemos que o Vasco vai atacar o mercado com força. Mas é um vídeo preocupante, porque fica a pergunta: será que dará tempo? Será que dará tempo trazendo um Lanzini, Vieto, um nome grande, um nome pesado, Diego Costa? Mas será que o Vasco terá tempo? Mesmo diante de ter um elenco mais forte, um elenco mais competitivo, de ter um segundo turno mágico assim? Fica essa dúvida, fica esse questionamento. Mas enfim, a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. Amanhã às 7 horas estaremos aqui de volta e contamos, é claro, com o seu apoio. Se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, como sempre falamos, saudações vascaínas.